Agora vamos falar de saúde. Olha, essa semana o cantor Wesley Safadão anunciou uma parada na agenda por tempo indeterminado por causa das crises de ansiedade. Estamos no mês de setembro da campanha Setembro Amarelo, que trata sobre saúde mental. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje aqui no G1 com o psicólogo Rondson Xavier, que já está aqui no estúdio hoje para trazer informações, inclusive também tirando dúvidas de muitas pessoas. Sempre que uma celebridade, sempre que um artista compartilha esses problemas, né, de saúde, seja ele qual for, traz à tona vários assuntos, né? À tona esses assuntos, os debates envolvendo esses assuntos, e a ansiedade tomou as contas das redes sociais essa semana e muita gente ainda tem dúvida. Quando a gente fala de ansiedade, o que é a ansiedade, doutor? Bom dia. Oi, Elaine, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui, gratidão. Quero agradecer pelo convite e também parabenizar a TV, né, por oportunizar, conversar e debater esses assuntos que são de extrema importância para toda a sociedade, né? Então, Lânia, falando como identificar, né, seria isso, a gente tem os problemas hoje, assim, de depressão, de ansiedade. O que acontece, gente? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Ansiedade e depressão não tem classe social, não tem gênero. É claro que, assim, o gênero feminino geralmente é mais acometido desses problemas, mas quando eu digo não tem gênero é porque todos estão sujeitos a passar por esse problema, tá? Mais de 300 milhões de pessoas sofrem só com depressão e mais de 300 milhões sofrem só com ansiedade no mundo todo. E o Brasil, ele é campeão de transtorno de ansiedade, para você ter uma ideia, no ranking mundial. Então, assim, como é que a gente pode saber o que é a depressão, né? Por que ela atinge a gente? Como é que eu posso identificar? O que acontece? O nosso cérebro, ele tem várias funções. Você tem função de atenção, você tem função de memória, você tem função de orientação, de consciência. Quando um TDAH ele atinge a pessoa, ele atinge principalmente o quê? A atenção dela é prejudicada. O Alzheimer ele atinge a memória. E a depressão ela atinge o quê? O humor. O que é o humor? Sabe quando você vai num circo e lá no circo tem um palhaço que trabalha divertindo as pessoas? Esse palhaço ele trabalha com o humor. E na nossa cabeça o humor é aquilo que é a base da nossa lente afetiva. É como você vê o mundo. É quando você está numa praia maravilhosa, está de férias nesse feriado, e lá naquela praia você olha e diz, nossa, que coisa maravilhosa, você entra naquele estado de transcendência, de alegria, isso é o humor. A depressão, ela atinge o nosso humor, ela deprime o humor. E é por isso que depois que ela deprime, a pessoa ela passa a apresentar uma tristeza persistente e começa a ter alterações em várias funções cognitivas, mentais e comportamentais. Ou seja, vai ter alterações no sono, vai ter alterações no apetite dela. No sono, geralmente, ela vai apresentar insônia, mas tem aqueles casos atípicos que a pessoa apresenta o contrário. Ela começa a dormir muito, né? Então, isso é muito comum, principalmente em adolescentes mais jovens. E aí os pais veem e pensam que é assim, menino frescura, preguiçoso. Mas, às vezes, pode estar ali um sintoma camuflado e atípico de depressão, tá? Um dos sintomas. Você tem alterações no apetite também. A depressão, ela altera o apetite da pessoa, né? Então, geralmente, a pessoa perde o interesse pela comida, mas tem aqueles casos atípicos que ela começa a comer muito, e principalmente carboidratos e doces. Então, assim, ela vai alterando tudo isso, mas principalmente o humor. Então, a pessoa perde o prazer e é como se a gente fala até metaforicamente, o depressivo, justamente por atingir o humor e causar alterações neuroquímicas no cérebro, ele passa a ver a vida como se fosse de forma mais cinza, mais assim, sem aquele prazer de viver. E é por isso que às vezes você está numa situação maravilhosa e você diz, poxa, se alegra e pensa que a culpa é da pessoa, do depressivo, mas não tem a ver só com o esforço dele. É porque houve uma alteração neuroquímica causada pela depressão. Ela deprimiu o humor da pessoa e aí a pessoa passa a ver a vida mais para baixo, mais negativa. E a relação da depressão com a ansiedade? Olha, a depressão e a ansiedade, muitas pessoas elas confundem isso. A depressão, geralmente, o que prevalece nela? Pensamentos de ruminação, principalmente sobre o passado. A pessoa se culpa muito, ela começa a se queixar de coisas que ela fez ou que ela sofreu e ela atribui sempre a culpa para ela mesma. Então, esse é um comportamento clássico de pessoas depressivas, ruminações, pensamentos. Eles ficam ali alimentando a depressão da pessoa. Já a ansiedade, ela se diferencia porque ela não é um problema do humor diretamente. Ela é um problema que você pode identificar a ansiedade por 3 grandes sintomas. Ela vai causar prejuízo funcional na pessoa também,
prejuízo no apetite, no sono, mas ela tem 3 grandes sintomas que diferenciam ela da depressão. É o quê? Preocupação. Preocupação, como o próprio nome já diz, é uma preocupação. Você se ocupa antes da hora. É daí que vem que as pessoas falam que ansiosos eles vivem no futuro. A pessoa fica todo tempo pensando em coisas que ainda não aconteceram. Só que uma coisa que muita gente não sabe é que a ansiedade ela tem um outro componente, que é o medo. Ansiosos, eles têm muito medo. Tá? Então você tem, por exemplo, a fobia social, medo de interação com as pessoas, é quando você tem medo dos olhares das pessoas sobre você. Então você fica todo o tempo preocupado, esse tipo de ansiedade, a pessoa fica todo o tempo preocupada em estar no meio das pessoas e ser avaliada. Será que estão olhando o meu jeito de me vestir, o meu jeito de falar, o meu jeito de andar? Então ela evita estar no meio das pessoas. Mas você tem, por exemplo, aquelas fobias específicas, que é quando a pessoa ela evita entrar no avião, evita entrar no elevador, tem medo de bicho, tem medo de agulha, tem medo de sangue. Mas esses medos, é importante dizer que eles são desproporcionais, não é aquele medo comum. A pessoa entra num estado extremo de tensão e desespero, tá? E aí você tem também ansiedade generalizada, é quando a pessoa está no trabalho, está ansiosa, está em casa, está ansiosa, está de férias numa praia maravilhosa ali num rio, aqui na Ponta Negra, mas está todo o tempo num estado de vigilância. Ou seja, a ansiedade ela tem preocupação excessiva, medo irracional em excesso e tem o último comportamento que é fuga. Ansiosos eles fogem, porque na cabeça do ansioso ele pensa assim, ó, se uma coisa me deixa ansioso, é melhor eu evitar. Então ele evita, então ele vive num estado de fuga constante, todo o tempo fugindo, se escondendo. Mas infelizmente esse tipo de comportamento não resolve o problema. Agora, percebi esses sintomas em mim ou no outro. O que eu posso fazer? Ou melhor, o que eu não devo fazer? Olha, no caso da depressão, uma das coisas assim que você não deve fazer é ficar julgando ou tentando achar explicações para a depressão da pessoa. Por quê? Isso acontece muito dentro da família. As pessoas ficam dizendo, você está nisso porque você fez isso, porque por causa disso, por causa daquilo. E buscar explicações da depressão, que inclusive é uma coisa que até o próprio depressivo acaba fazendo muitas das vezes, né, esses pensamentos de ruminação intrusivos, isso acaba reforçando ainda mais a depressão. Porque assim, gente, uma vez que a depressão ela está instalada, ela vai ser alimentada por pensamentos, por hábitos que não têm a ver com a sua intenção. Então, assim, quando você chega julgando, acusando a pessoa, sem aquela empatia de acolher a pessoa, você acaba adoecendo mais ela. Então, nesses momentos, a pessoa ela não precisa de explicação, ela só precisa da sua disposição de estar ali para ajudá-la. Às vezes, você não precisa dizer nada, você só precisa demonstrar que está à disposição. Tá? Porque aquela pessoa, naquele momento, ela não precisa de julgamento, ela precisa de suporte. E os sinais que você pode identificar uma pessoa quando ela está depressiva é principalmente esse humor deprimido, essa tristeza, essas alterações de isolamento, porque uma pessoa depressiva, geralmente, ela se isola, tá? Ela se isola porque na cabeça dela, às vezes, também ela acredita que ela está dando trabalho para os outros, tá? Ela não quer chatear ninguém, e aí quando ela vai pedir ajuda ou vai falar, recebe julgamentos, aí que reforça ainda mais o isolamento. Então é por isso que nesse momento ela precisa ser acolhida. Então, tristeza persistente, isolamento, problemas na alimentação, no sono, tudo isso são sinais que você pode começar a verificar para ativar o sinalzinho de alerta. E a depressão são essas preocupações persistentes, medo, evitação das coisas. Você começa a verificar ali, opa, tem alguma coisinha errada, tá bom? Hoje no Jornal do Amazonas, primeira edição, estamos falando de saúde mental. E quem está trazendo informações para a gente, esclarecendo também, falando sobre o assunto de ansiedade e também depressão, é o psicólogo Ronison Xavier, que está aqui no estúdio com a gente. Eu já peço a sua participação. Você pode participar mandando sua mensagem 92985044085. Se você tem dúvida sobre esse assunto, você pode enviar a sua pergunta que daqui a pouco o Dr. Ronison volta aqui para responder as suas dúvidas. Muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez, até daqui a pouco. E falando em saúde, a gente volta a falar de saúde mental hoje aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição, com o psicólogo Ronison Xavier, que já está aqui no estúdio para responder, inclusive, as suas perguntas. Você que está participando, 92985044085. Vamos à participação do telespectador? Quem mandou mensagem hoje aqui para o João, e tem muita mensagem, viu, doutor? Chegando. Beta, eu sou depressiva, tenho ansiedade e ainda sou acumuladora. Como sofro, tem dias que não sinto vontade de sair de casa. Saio por livre e espontânea necessidade.
Minha filha também tem depressão e ansiedade. Enquanto eu como demais, ela come de menos. Isso me deixa muito tristes. Somos duas pessoas sofrendo desse mal. Como podemos nos ajudar? Olha, a primeira coisa, assim, ó, a ajuda profissional ela é necessária, tá? Para sair da depressão, você precisa de ajuda profissional. Por quê? E essa ajuda profissional, ela precisa, melhor ainda, eu sei que é muito difícil, infelizmente, para o brasileiro, mas a melhor ajuda profissional é quando você trabalha com uma rede maior de apoio. Você precisa, por exemplo, nesse caso, precisaria possivelmente de ajuda psiquiátrica. Por quê? Porque o psiquiatra ele trabalha com a parte medicamentosa. Mas aqui vale abrir um parênteses, tá? Muitas pessoas elas fazem automedicação e isso é muito prejudicial. Por quê? Porque tem casos e casos de depressão, dependendo do quadro, dependendo da intensidade, nem sempre é necessária a parte medicamentosa. Agora, se for necessário, tem um psiquiatra que deve ser procurado. Tem a questão psicológica, essa é imprescindível, por quê? Porque o psicólogo, ele trabalha com aquilo que a gente chama na psicologia de reestruturação cognitiva e mental, reestruturação cognitiva, mental e habitual. Por quê? Porque, como eu sempre digo, uma vez que a depressão ou qualquer outro transtorno de ansiedade ele se instala, ele independente das causas, porque as causas são multifatoriais, uma vez que ele está instalado, ele se alimenta da nossa rotina. E como você disse na mensagem, você se isola. E o isolamento não é que você faz de propósito, mas é porque a depressão ela causa essa letargia, essa falta de vontade. Um simples arrumar a cama é uma coisa muito pesada para uma pessoa depressiva. Então ela se isola, ela para de fazer determinadas atividades, só que isso acaba reforçando a depressão. E é por isso que na terapia, o profissional, o psicólogo, ele vai trabalhar justamente habilidades mentais e habituais na pessoa para que ela consiga voltar novamente para ir saindo desse quadro, tá bom? Então precisa disso. Um outro profissional também que eu diria para resolver esse problema é, se possível, procurar nutricionista. Por quê? Porque muitas pessoas não sabem, mas alguns tipos de depressão, elas são ocasionadas por déficit nutricional. Então não é só um problema de trauma, ou um problema de experiência, ou um problema ali na genética. É um problema, às vezes, de déficit nutricional, na alimentação. Então é bom ajustar a alimentação. Como é que está isso? Porque o tratamento da depressão, você faz trabalhando várias áreas. Não vai ser só a mente, não vai ser só o comportamento. Muda a alimentação, muda a rotina de sono. Várias coisinhas que precisa fazer. É fácil? Não é. Mas a solução, tem solução e isso que eu estou dizendo é parte dessa solução. Buscar ajuda, né? Vamos para mais uma participação aqui do telespectador. A gente segue com outra mensagem. Ravi, a ansiedade em excesso pode causar emagrecimento? Sim, pode causar emagrecimento. Por quê? Porque a ansiedade, assim como a depressão e outros transtornos psicológicos, o que eles fazem? Eles geram alterações no comportamento da pessoa, tá? Alterações ali você tem no sono, você tem no apetite, você tem na libido. Então, assim, como há uma alteração geralmente no apetite, geralmente há aquela perda também de prazer, porque tem sintomas na depressão e ansiedade que eles se cruzam. Então, a ansiedade ela pode também causar essa certa desmotivação até mesmo para comer, para se alimentar adequadamente. Então, consequentemente, gera um emagrecimento. Além disso, quando você trabalha num trabalho assim braçal, você gasta energia. Quando você trabalha em nível mental, você também gasta energia. O cérebro está gastando ali, ele está processando. Então, pessoas ansiosas, como elas se preocupam muito, então, dependendo da rotina, da alimentação dessa pessoa, aquela preocupação consistente vai também gerar um gasto de energia adicional e, consequentemente, ela pode ir emagrecendo por tanta preocupação, portanto, né, esse problema emocional que vai consumindo ela. O inverso também acontece, da pessoa descontar ali alguma crise, por exemplo, de ansiedade na comida? Muito comum, muito comum. Por quê? Porque todos nós temos estratégias para lidar com os nossos problemas emocionais. Essas estratégias vão ser positivas ou negativas, funcionais ou disfuncionais. Por exemplo, eu sempre digo, Lani, uma criança de 0 a 6 meses de idade, quando ela está com fome, o que ela faz? Ela não sabe pedir verbalmente, então ela chora. O choro dela faz os pais chegarem lá e ajustarem aquele problema. Um adolescente, geralmente, quando ele está passando por um problema de relacionamento, o que geralmente ele faz? Remove a foto de perfil de WhatsApp. Então, assim, uma pessoa, quando ela está sofrendo de ansiedade, é muito comum
como às vezes ela não sabe como solucionar aquele problema, então muitas das vezes ela desconta em outras direções como forma de escape. Algumas pessoas, por exemplo, infelizmente elas vão se direcionar para bebida, para drogas, aí naquela solução acaba trazendo um outro problema. Então é muito comum também se direcionar para comida em excesso, principalmente, assim como na depressão, doces, muito carboidrato. Então a pessoa ela entra naquela compulsão e aí vai assim, digamos, trazendo outros problemas para a vida dela. Você estava falando ainda agora de o que fazer depois de identificar os sinais. Mas existe prevenção, por exemplo? Existe prevenção, tá? A gente sempre trabalha, assim, com promoção da saúde. O que é trabalhar com a promoção da saúde? É você criar hábitos, porque assim, a gente tem no nosso corpo uma coisa que todos vocês conhecem, que é o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele vai trabalhar independente de você estar escolhendo que ele trabalhe ou não. Ele está trabalhando para você, você dormindo, você acordado. Então, ele te protege de vírus, ele te protege de bactérias, de uma série de problemas. Nós também falamos de como se na nossa mente tivesse um sistema imunológico mental. Então, assim, quando você trabalha certas habilidades na sua vida, é como se você estivesse fortificando esse músculo mental e você se torna mais forte, mais resiliente para diversas adversidades da vida. Então, assim, ó, é possível você se prevenir desses problemas. Isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa blindada. Todos nós estamos sujeitos a passar por um problema, tá, gente? Todos nós. É muito importante entender isso, porque muitas pessoas, quando elas caem dentro do limbo da depressão, elas se culpam muito. Então, pensa que o problema foi eu que fiz alguma coisa. Não, todos nós estamos sujeitos. Agora, quando você sabe como esses problemas eles funcionam, quando você entende as armadilhas por trás da depressão, da ansiedade, é possível trabalhar algumas habilidades para você, digamos, se blindar. Por exemplo, prática de atividade física é importantíssima, alimentação saudável, ter uma rotina de sono adequada, porque assim, gente, o nosso cérebro ele gosta de estabilidade. Ele gosta de rotina equilibrada. Uma pessoa, por exemplo, que ela não tem hora para dormir, que ela não tem hora para acordar, isso desregula o cérebro, tá? Então, assim, quando você também tem outros hábitos, né, negativos, quando você mergulha muito dentro do abuso de substâncias, isso também é prejudicial, porque gera alterações neuroquímicas. Então, tudo isso é como se você, quando você adota esses comportamentos negativos, você está não se blindando desses problemas. Então, quando você passar, digamos assim, por uma perda, né, de um ente querido, ou passar por alguma frustração, algum problema, perdeu o emprego, perdeu alguma coisa, é como se você tivesse menos força, menos habilidade para lidar com esses problemas. Então é por isso que é importante você criar uma rotina de proteção, tá? Para você se blindar mais desses probleminhas. É possível se prevenir. Hoje aqui no Jornal do Amazonas, primeira edição, o psicólogo Ronson Xavier tirando todas as dúvidas, inclusive o senhor respondeu quase todas as nossas perguntas aqui. Muito obrigada pela explicação, muito obrigada a vocês de casa também que participou, mandando perguntas. Hoje a gente está falando de saúde mental e o psicólogo Ronson Xavier trazendo todos esses esclarecimentos. Muito obrigada para o senhor, muito obrigada pela entrevista e um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês. Obrigada.